A geometria analítica, ela faz a junção entre a geometria e a álgebra. Vamos ver a equação da reta. Essa reta aqui, por exemplo. Essa reta corta o eixo vertical no ponto 4 e o eixo horizontal no menos 2. A declividade de uma reta é a tangente do ângulo que ela forma com o eixo positivo do x. E a declividade, como é a tangente do ângulo, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, em termos bem práticos, a declividade é sempre a altura de um triângulo dividido pela base. Dá 2. A declividade dessa reta é 4 dividido por 2. Positivo, o coeficiente angular, que é a tangente, positivo porque a linha está subindo, porque é uma função crescente. Está escrito aqui, ponto onde a reta corta o eixo vertical. É o B. A equação da reta é sempre representada por y igual a x mais b. Esse b é o termo independente, é onde a reta corta o eixo vertical. E esse 2, nós acabamos de ver, é o coeficiente angular. Nessa figura, nós temos 2 pontos. O ponto A, 2, 1, e o ponto B, 4, 2. A distância entre 2 pontos é a subtração das abscissas ao quadrado, 4 menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado. A gente soma e extrai a raiz. É a aplicação do teorema de Pitágoras. Então não é uma fórmula, é o teorema de Pitágoras. Essa reta y menos 2x menos 4 igual a 0 pode ser colocada em ordem alfabética, 2x menos y mais 4 igual a 0. E quando ela fica assim, ela é chamada de equação geral da reta. Desta forma, eu estou procurando aqui na tela, uma equação reduzida da reta. Aqui, equação reduzida. Na equação reduzida, o y fica sozinho à esquerda. E os coeficientes são chamados de coeficiente angular e coeficiente linear. Agora, vamos ver a distância entre uma reta e um ponto. É uma fórmula. E a fórmula é assim. Em cima se escreve a equação geral da reta, ax mais by mais c. E embaixo, raiz quadrada de a2 mais b2. Esse a e esse b são os coeficientes dos termos de primeiro grau. No lugar do x e do y, a gente coloca as coordenadas do ponto. Então eu vou ter a distância desse ponto à reta. Está escrito aqui. A equação a ser colocada nessa fórmula tem que ser a equação geral da reta, com as coordenadas do ponto colocadas no lugar do x e do y. Agora, equação da circunferência. A equação reduzida da circunferência é desse tipo, x menos 2 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, igual a 25. 25 já é o quadrado do raio. Então, pegando essa equação da circunferência, que a gente chama de equação reduzida, o termo que está à direita é o raio ao quadrado. Então, o raio vale 5. O centro da circunferência,
a gente tira dos binômios. Do x menos 2 se tira o x do centro, que é o número que anula esse x menos 2. Ou seja, é o menos 2 com o sinal trocado, dá 2. E o y do centro é menos 4. Pela mesma razão, é o valor do y que anula esse binômio. Então essa é a equação reduzida. A equação, deixa eu primeiro mostrar uma figura. Está aqui uma circunferência. Ela está tangenciando os dois eixos. Então, o centro tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 3. E o raio é 3, porque ela está tangenciando os dois. Nesse caso aqui, o raio vale 2, porque é a medida de 0 a 2, porque ela está tangenciando o eixo vertical. E o centro está se vendo na figura, é um ponto, cuja abscissa é 2 e cujo ordenado é 4. Tem aqui uma outra. A mais simples, a que corta, cujo centro coincide, o centro coincide com a origem dos eixos. Essa equação é x2 mais y2 igual a 4. Não está escrito aí. Agora, a equação geral. A equação geral da circunferência, na realidade, é o que se consegue algebricamente desenvolvendo a equação reduzida, do tipo quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, depois quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo igual a 25, aí passa para o lado esquerdo, tudo para o lado esquerdo, aí ficaria uma coisa como está aqui. Essa é a equação geral da circunferência. A equação geral da circunferência tem sempre o termo de segundo grau, x2 e y2. Não pode ter xy. Xy é segundo grau, não pode aparecer aqui. O coeficiente do x2 é mais 1. E o coeficiente do y2 também tem que ser mais 1. Se fosse 2, seria mais 2 mais 2. Tem que ser igual. Os coeficientes de x2 e y2. Se fosse 2, nós teríamos que dividir tudo por 2 para valer o que eu vou falar agora. O centro da circunferência se tira da equação geral dividindo o coeficiente do x1 por 2 e trocando o sinal. Está aqui, ó, menos 4 dividido por 2, 2. Mais 8 dividido por 2, menos 4. Então, se tira o centro da circunferência da equação geral, fazendo a divisão dos coeficientes de x1 e de y1, dividido por 2 e trocando o sinal. Esse menos 10 é o termo independente. É dele que vai sair o raio. E essa formulinha tem que ser conhecida. O x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, dá o termo independente. Como eu já tenho o x do centro e o y do centro, fica 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, menos da fórmula, o raio ao quadrado, igual a menos 10, que é o termo independente e que foi para ali. Desenvolvendo isso, dá raio igual a raiz de 30. Então, nós acabamos de ver a equação geral da circunferência, já tínhamos visto a equação reduzida da circunferência, já tínhamos visto anteriormente, tínhamos visto a equação da reta reduzida
e a equação geral. É evidente que a velocidade dessa gravação é um tanto grande, porque os alunos, ela se destina à revisão, porque os alunos já tiveram essa aula e tem essa folha. Essa folha, os DVDs, estão a partir do ano que vem é 2013, à disposição nos telefones 3226-4426, na tela 3226-4426, o e-mail é Geraldo, gmail.com. O endereço é Rua dos Tapuias, 90, Ipanema, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o telefone mais prático é 9-154-79-39. Está na tela. Com a dona Nilva, que é responsável pelos DVDs, pelas folhas. Tá aí. Essa é a folha 5. Essa é a equipe que está auxiliando. Estão se escondendo, entendeu? Mas é a equipe que está auxiliando. Bom dia.